Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais um ano da edição da Jornada do Patrimônio, né? Que esse ano trabalha com a temática em nossa cidade, nossas memórias, né? Que é resgatar a memória das pessoas, preservar a memória das pessoas a, relacionadas ao patrimônio através das memórias, né? Meu nome é Clark, sou educador e responsável pela parte de conservação e restauro aqui do Museu da Cana. Para quem não conhece o Museu da Cana, o Museu da Cana é um museu localizado na cidade de Pontal, que fica perto de Ribeirão Preto, entre Sertãozinho e Ribeirão Preto ali. Esse espaço que vocês estão vendo aqui ao fundo é onde é o Museu da Cana. Ele foi uma usina de fabricação de açúcar, tem mais de 116 anos. O idealizador desse espaço foi o Francisco Schmidt. Para quem não conhece tanto a memória dele, foi um dos propulsores do café aqui no interior paulista. Chegou a ter várias plantações de café. Ele era alemão, veio para cá ainda criança, e ele começou a diversificar um pouco da sua cultura de produções, né? Da sua própria agricultura. E ele começa a investir na cana-de-açúcar. Então ele constrói esse espaço aqui em 1906. É uma usina de fabricação de açúcar. E ela começa a produzir açúcar aqui nessa região, que é o que dá um impulso para que foi o setor sucroalcooleiro da produção de açúcar aqui do interior paulista. Então ele equipa toda essa usina com maquinários que vieram de fora, da Escócia, da Inglaterra, da Alemanha, então ele traz essas peças para cá, são peças do final do século XIX, com datada de 1876, 1889, que vem para cá para compor essa linha de produção de açúcar. Então ele começa a produzir esse açúcar aqui, né? Ele segue produzindo até a década de 60, na verdade não ele mais, que ele vem a falecer na década de 20, então os filhos dele acabam seguindo essa trajetória na produção de açúcar e segue produzindo açúcar nesse espaço aqui até a década de 60, né, mais especificamente em 64. E aí, por N motivos, os filhos deles acabam vendendo esse espaço e uma outra família entra, que é a família Biagi, mais especificamente o Maurílio Biagi, que já é uma outra família também muito forte no setor da produção de açúcar aqui na região do interior de São Paulo, né? Só que mais recente. Então ele compra essa usina na década de 60, só que ele compra para desativar, porque ele já tinha uma outra usina produzindo mais que essa usina. E vale lembrar, essa usina era tecnologia de ponta, produzindo açúcar em 1906. Conforme o tempo foi passando, outras empresas foram surgindo, tecnologia mais avançada, né? A industrialização começa a chegar no Brasil fortemente, e aí essa usina vai ficando defasada. Então, meio que na década de 60, ela já não produz tanto açúcar, tem uma usina produzindo mais, então o Maurílio Biagi compra essa usina aqui, desativa a produção de açúcar e começa a produzir a cachaça nesse espaço aqui. Então, ele começa a produzir cachaça na década de 60, né? E vai produzindo essa cachaça até no final da década de 70, início da década de 80, que é quando ele vem a falecer. E aí desativa tudo. Tinha parado a produção de açúcar para a produção de cachaça também, né? E fica sem nenhum uso assim, industrial mesmo, propriamente dito, apenas como base de apoio para implementos agrícolas e trator. Quando ele falece, essas terras ficam para o filho dele, o Luiz Biagi. E ele já mantém essa ideia do pai de preservar esse espaço para transformar em algum centro cultural, com alguma atividade, algum espaço que mantivesse a memória, né? Em primeiro lugar, a memória da família dele, né? Porque o pai dele comprou essas terras aqui, além da memória desse espaço dos trabalhadores, da importância do que essa usina foi aqui para o interior, né? Então, o tema desse ano fala sobre a questão da cidade, as memórias. Nós estamos falando aqui de uma memória propriamente dita do que foi esse espaço aqui. A preservação desse espaço é a guarda dessa memória desse espaço aqui. Então, ele mantém preservado até que ele cria um instituto que chama Instituto Cultural Engenho Central, que vai ajudar a manter e a estruturar esse espaço para se tornar alguma coisa.
E uma dessas coisas que se torna esse espaço é uma instituição museológica, né? Um museu, mais conhecido como o Museu da Cana. Então esse Museu da Cana, ele conta o início da produção de açúcar aqui no interior, né? Além da memória da cana-de-açúcar e dos seus trabalhadores. Esse espaço aqui, ele é uma usina, por ser uma usina original, não foi um museu construído para receber as peças. Era uma usina que se transformou em museu. Então ela mantém toda a linha de produção intacta, desde a chegada da cana-de-açúcar, né, até o processo de ensacação, aonde essa cana era embalada, inclusive até o processo de transporte. O trem, a Mogiana, trouxe um ramal até aqui nessa usina para carregar toda essa cana para fazer conexão em Campinas, daqui Porto de Santos e para a Europa, porque era açúcar tipo exportação. Então, assim, é um acervo, um museu rico em memória, que tudo é patrimônio aqui. Desde o chão, quando nós estamos pisando, as paredes ao próprio acervo maquinário. Então, tudo é acervo e é patrimônio, né? As paredes, a alvenaria e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês, espero que vocês conseguem ter uma noção, é claro, só para vocês terem uma palhinha do que é esse espaço, né? Então eu vou mostrar todo o maquinário para vocês conhecerem um pouco como é que funcionava, como que era esse funcionamento, tá? E para a gente conhecer essa parte do processo pra gente começar a entender como que se dá, né, que é o objetivo da nossa oficina de hoje, como que se dá a conservação e a manutenção desse espaço, né? Como que se aplica as técnicas de conservação, porque nós estamos no museu, a gente costuma falar que é um museu vivo. Ele é no meio do canavial. Que vocês terem só um pouco de noção, esse espaço aqui ele está localizado no canavial. Então a 5, 6 quilômetros da cidade. Então aqui está cortando cana, tem sujidades, poeiras, às vezes pega fogo no canavial. Então assim, é um museu que tem que lidar, né, com as divergências do dia aqui, porque é um museu vivo. Então nós vamos começar, depois da segunda parte, ter uma compreensão de como que esse espaço funciona na sua conservação e na sua manutenção diária desse espaço aqui. Agora então nós vamos conhecer, só para mostrar um pouco para vocês da linha de produção, para a gente ir para essa segunda parte. Bom, como eu estava falando para vocês, esse daqui é o espaço do Museu da Cana, só para vocês terem uma dimensão do tamanho desse local, né, e aonde ele está localizado. Como eu falei para vocês, ele está localizado em uma área rural, no meio do canavial. Então nós temos aqui 3 hectares de terra, né, que inclui vários edifícios. Vocês estão vendo esse edifício alto, que é o prédio da destilaria, onde fabricou cachaça por um tempo. Aqui algumas partes, né, tem bastante árvores aqui, que é uma área bem... O pessoal vem fazer piquenique, utilizar o espaço. E temos diversas edificações do espaço, que eram as administrações, onde o pessoal recebia o pagamento, almoxarifado, banheiro, que inclusive... um desses edifícios vai ser nosso objeto de estudo. Vamos aplicar uma técnica de conservação em madeira, em alvenaria. Então vamos utilizar o próprio objeto, o próprio patrimônio, para vocês terem uma noção. Esse é o pátio central. Aí nós estamos vendo aqui a usina lá ao fundo. Temos um campo de futebol que tem jogos todos os finais de semana. Agora, por conta da pandemia, está paralisado, mas o espaço que é utilizado para diversas atividades além do museu, né? Então nós temos... temos oficinas, atividades culturais, esse palco aqui, vocês viram esse pátio que acontece show, tem um festival, chama Festival Caipora, que aconteceu aqui, tivemos apresentações musicais, de banda como Lineker, Baiana Sister, assim, enfim, é um palco além do museu que serve para diversas atividades, tá? Então o que nós estamos vendo aqui vou pedir vai ser mais ou menos dessa forma, só pra vocês terem um pouco de noção, tá? Desculpe, peço pra vocês desculpa, às vezes tremeu um pouco a gravação, que eu tô gravando da mão mesmo pelo celular, tá? Mas vamos lá, nós estamos aqui nesse primeiro barracão, que é o barracão da recepção da cana. Como o próprio nome diz, era onde recebia a cana. Essa cana chegava nesse barracão, tem uma balança lá atrás, aonde a cana era pesada, né? Para poder pagar o fornecedor. Então a cana era pesada aqui, pagava seu fornecedor,
Aí essa cana era despejada nesse barracão para alimentar uma esteira rolante. Essa esteira que vocês estão vendo, que tem uma roda ali, era responsável por levar a cana para o processo de moagem. Então a cana, ela vinha pela esteira, né? E a seguinte, vocês vão ver que tem bem a linha de produção mesmo, aquela escala de produção fordista, sabe? Ela é bem marcante dessa época, dessa característica de produção, né? Então a cana, ela tá vindo aqui pela esteira, onde tem essas duas engrenagens que vocês estão vendo na frente do pilar. Ali é a primeira moenda, era onde era responsável pela moagem da cana. Então a cana, ela passava ali, espremia, o caldo caía numa canaleta e depois ele seguia para uma segunda moenda, onde está aquelas correntes ali, aquelas rodas que tem umas correntes. Eu vou dar um zoom para vocês verem. Ali, ó. Ali é uma segunda moenda. Então a cana ali era processada uma segunda vez, né, para reaproveitar todo esse caldo. Hoje em dia uma usina chega a ter em torno de 7, 8, 9, até 10 moendas, para aproveitar o máximo de caldo possível. Aqui era apenas 2. Após esse processo, o bagaço da cana ele não era desperdiçado, porque aqui já era uma usina autossustentável. Ela conseguia se manter por si própria. Ela mesma produzia sua própria energia. Como? Através do bagaço da cana. Então o bagaço da cana subia por essa esteira vermelha, vocês estão vendo? E caía ali onde tem aquela porta. Aquela porta ali é a fornalha. Essa porta preta que eu dei zoom aqui, ó. Era a fornalha. Era onde o bagaço da cana ele era queimado para produzir o quê? O vapor. Então ele era queimado ali, produzia-se o vapor aqui, né? E esse vapor era direcionado para dentro da usina, onde nós vamos ver. Lá dentro, esse vapor era transformado em energia elétrica, né? Então ele era transformado em vapor, lá dentro ele transformava da energia termoelétrica, da energia do vapor ali, se transformava em energia mecânica e energia elétrica. Então nós tínhamos aqui várias transformações de energia. Então era uma usina autossustentável. Para quem não conhece de usina, as usinas hoje em dia são desse mesmo modo até hoje. Ela mesma produz sua própria energia. As usinas da região, ela produz tanta energia que ela chega a vender o excedente para as companhias de eletricidade. Então assim, é um modo de cogeração de energia também, né? E essa energia era o que alimentava o processo de moagem lá para extrair o caldo da cana. Era um processo assim que um dependia do outro. Então, ó, essa parte que nós acabamos de ver era a parte da recepção e processo de moagem da cana, tá? Aquele prédio alto ao fundo era a destilaria, onde produzia cachaça. Ele foi mais recente. Hoje ele é tem duas utilidades. Uma parte ele é uma reserva técnica, aonde tem todos os acervos aqui que ficam para ser catalogado, higienizado, eles são armazenados lá, mas a reserva técnica provisória, na verdade, né, que precisa construir uma maior, mais adequada, mas aquela ali é o que nos resguarda por enquanto. E a outra metade é uma sala de aula, na verdade é uma parte coringa, onde tem apresentação culturais e uma sala de aula do projeto do Senar, que acontece ali, o projeto Jovem Agricultor do Futuro, que acontece ali, é uma parceria entre o Museu da Cana, da Prefeitura da cidade de Pontal e as usinas da região. Então é um modo também de utilizar o espaço na parte de educação também, tá? Então nós acabamos de ver a parte da recepção e moagem da cana. Agora nós vamos seguir para a parte de processamento do caldo, tá? Esse trajeto que eu estou fazendo com vocês é o trajeto que acontece com os visitantes mesmos, beleza? Aqui vocês estão vendo esse edifício, que é o edifício principal. Ele é bem marcante, bem bonito. Ele é bem característico daquela construção inglesa, né, da Revolução Industrial, com essas janelas de adornado simples, né? E também é bem característico da Companhia Mogiana. Aqui na região,
quando a Mogiana chega aqui, ela influencia fortemente na construção arquitetônica dos edifícios. E aqui é um exemplo desse, né? Que ela é bem marcante, né? Então ele é todo tijolinho à vista. Recebeu uma camada de tinta por uma época, conforme o Mobiliário comprou. E foram... Vocês chegarem perto, que aqui ele teve, ó, tijolinho à vista, uma camada de tinta amarela, uma camada de tinta meio que vermelha, enfim, tem diversas camadas. Então, qual a camada deixar, né? Sendo que todas faz parte da memória, optamos por deixar todas o original da forma que estava e apenas aplicar um produto de conservação aqui, um hidrofugante, né? Para manter a característica original e preservar os tijolinhos à vista, né? Da forma como estavam. Beleza? Aqui era o nome da usina, chamava Usina Schmidt mesmo. Era o nome do Francisco Schmidt, né? Nada ostentador ele, então Usina Schmidt. E aqui dentro começamos o processo, né, da fabricação de açúcar. Aqui dentro, então, nós temos essa peça aqui da frente, que é o coração de toda a usina. Era onde todo o vapor, na verdade, o vapor produzido ali na queima do bagaço da cana era transformado em energia mecânica. Ele funciona como se fosse uma locomotiva de trem mesmo, sabe? O vapor entra, hora que o vapor entra, ele faz essa peça girar em alta velocidade, né? Ela vai girando em alta velocidade. Conforme essa peça vai girando, vocês estão vendo que tem uma roda aqui, né? Nessa roda havia uma correia, tipo uma bicicleta, só que em vez de ser corrente, era uma correia. Essa correia de couro, era ligada lá no fundo, tem um gerador, não sei se vocês conseguem ver, vou tentar dar um zoom. Lá no fundinho tem aquela rodinha ali, ó, que eu vou tentar mostrar. Aqui, ó, tá vendo? Aqui era um gerador de energia elétrica. Então, conforme essa locomotiva girava com a pressão do vapor e essa correia girava o gerador de energia elétrica, toda a energia era produzida ali, era direcionada para a moenda ou para outras peças para movimentar a usina. Então, toda a energia elétrica era produzida aqui mesmo, né? Então, você viu como que já era à frente do seu tempo. Seguindo a linha de produção, o caldo da cana, após o processo de moagem, ele era despejado nesses tanques aqui, ó. Esses daqui, ó. Aqui era o processo de decantação. O caldo ele ficava descansando para todas as sujidades e sujeiras decantarem. Era uma forma de purificar e limpar esse caldo. E após esse processo de limpeza, o caldo seguia para os cozedores ali em cima. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Tem um aqui, ó. Vendo? Aqui, ó. Esse daqui, ó. Esses daqui são 3 cozedores e tem mais 2 aqui em cima também. Onde estão essas peças aqui também são 2 cozedores. Então, aqui o caldo, ele cozinhava até reduzir e virar uma massa, que é a massa rica que vai dar origem aos cristais de açúcar, né? Então, ele cozinhava, porque no processo simplificado, a produção de açúcar nada mais é que você tem o caldo da cana cozido, retirado toda a água através do cozimento, e o vestígio sólido que sobra ali é a sacarose, que vai virar os cristais de açúcar, tá? Depois desse processo, desse açúcar cozido, né, desse melado, essa massa rica pronta, ele era despejado nesses tanques aqui, são 2 tanques, esses daqui, ó. Aqui acontecia o processo do quê? De cristalização. O caldo ficava ali por um tempo descansando e caía água em cima desse caldo. Vocês vê que tem um furo ali em cima num outro tanque, ó, tá vendo? Um furo. Ali em cima ficava água a temperatura ambiente. A hora que a água caía nesse melado, dava um choque térmico e você tinha os cristais de açúcar. Aí ele já estava pronto. Lá dentro havia um batedor que moía e quebrava esses cristais, essas pedras, torrões de açúcar, e ficavam os tamanhos menores, que era o açúcar já pronto. Porém, ele ainda tinha água, e essa água precisava ser separada. Daí,
esse açúcar com essa água vinha para as centrífugas, que são essas peças aqui. Só uma informação, como eu falei para vocês, essas peças vieram de fora da Europa, do final do século XIX, para compor a linha de produção. Aqui, por exemplo, é uma centrífuga que veio de Glasgow, da Escócia, de 1886, né? Ela era utilizada para centrifugar couro ou outro produto, não era para centrifugar açúcar, e ela foi readaptada aqui. Então, né, como eu falei para vocês, que as peças aqui vieram de fora. Aqui por dentro, só uma outra informação para vocês verem como que é o revestimento aqui do espaço, tá? Ele é madeira, alvenaria e ferro. Aqui por dentro, aqui então, voltando à produção de açúcar, o açúcar depois de cristalizado, ele era despejado nessas centrífugas, que eram responsáveis por fazer o quê? Por separar aquela água que sobrou da cristalização do açúcar puro. Então ele caía aqui dentro, é que nem uma centrífuga de roupa mesmo. Isso girava aqui, ó. Só para vocês conseguem entender. Isso daqui girava em alta velocidade, ia tudo para a beirada, o açúcar saía pela peneira e ficava o açúcar ali dentro puro. Aí a pessoa retirava esse açúcar aqui de dentro manualmente e jogava nessa moenda aqui. Pessoal, eu falei que o pessoal tirava o açúcar manualmente ali. Essa era uma região que tinha muito acidente, porque eles colocavam a mão ali dentro com aquilo lá girando. Então, imagina o perigo, né? Então, assim, só para você ver como que era também. Outra informação, a mão de obra aqui nesse espaço, a gente tem duas divisões aqui, né? Nós temos aqui a mão de obra que trabalhava no maquinário, que era do pessoal europeu, principalmente italiano, que migraram do café para a produção de açúcar, né? Então, principalmente famílias italianas. E o pessoal do corte de lavoura de cana, o pessoal que vinha do Nordeste, de Minas, pessoal que veio pós-abolição da escravatura, os ex-escravizados, enfim. A gente consegue ver essa divisão de trabalho. Inclusive, ela acaba influenciando, né, no desenvolvimento social e econômico, né, aqui da nossa região. Então, assim, tem uma grande influência, tá? Voltando, então, ao processo. O açúcar era despejado nessa rosca sem fim, que era levado... Tá vendo aquela peça vermelha aqui, ó? Isso chama elevador de canecas. O açúcar subia por ali e vinha para esta peça aqui, ó, que é o secador. Isso daqui era responsável por esfriar o açúcar e secar também. Então isso girava, ia girando, e o açúcar ia girando lá dentro. Conforme ele ia girando, ele subia nesse outro elevador de canecas, subia e caía aqui. Nossa, vocês estão vendo que os morcegos estão voando, né? Aqui o que mais tem é morcego e coruja. Então, pessoal, o açúcar caía nesse funil e aqui ficava a pessoa embalando. Eram 2 silos de ensacação. Temos o primeiro aqui, né? Ensacava, já pesava na balança e ou armazenava nesse barracão aqui, ou já levava ali para fora, que nós vamos ver, né, daqui a pouco, onde o trem chegava para realizar o transporte. Então, essa era a etapa final do processo da produção de açúcar. Vocês viram que era um processo bem complexo, mas era uma linha de produção retilínea, que se manteve a mesma. Inclusive, essa mesma linha de produção se mantém até hoje, só que, claro, a escala aumentou, a tecnologia aumentou, mas a base da produção ainda se continua a mesma, ok? Aqui nós temos, né, já encerrando a nossa parte aqui, nós temos uma exposição, que nós falamos da história do engenho central aqui, né, do usina Schmidt até a transformação do Museu da Cana. Aqui nós temos uma exposição que fala do início da produção de açúcar no Brasil, né, do Brasil e do mundo, na verdade. Então ela conta todo o processo da fabricação, toda a história desde a chegada da cana-de-açúcar aqui lá na Baía de São Vicente, até os dias atuais, passando pelo proálcool, né? E no mundo também, desde as primeiras mudas de cana-de-açúcar, né? Enfim, é uma história que fala, uma exposição que fala sobre a cana-de-açúcar. E complementamos aqui alguns implementos agrícolas que eram utilizados nessa produção de açúcar, ligado à produção de açúcar. Tá?
Tá ok? Não vou falar mais, acho que já foi um grande spoiler aí. Eu acho que agora, para vocês conhecerem um pouco melhor esse espaço, né? Nada melhor que estar vindo presencialmente para conhecer esse espaço aqui, tá? Então, só vou mostrar para vocês aqui a parte da onde há o transporte da cana, né? E aí nós vamos para a nossa segunda parte, que é a nossa oficina de conservação. Aqui eu vou abrir a porta para vocês vão ver que... Aqui então, né, acontecia o processo de transporte da cana. Onde vocês estão vendo essa pedrisco preto, ali na frente tem um pedacinho da linha do trem. Na verdade foi colocado só como para fazer uma... mostrar como ficava a linha, mas a linha do trem passava aqui na frente. E ela ia até lá na frente, até encontrar com a linha principal, o ramal principal, né? Para encontrar com a Mogiana da linha principal e ir para Campinas. Aqui então era ensacação, eles traziam o açúcar aqui, né? Carregavam os vagões aqui e daqui ele ia embora. Então para você ver, olha a logística que você tinha. Já tinha uma locomotiva, uma companhia, não uma locomotiva, uma companhia mesmo, né? A Mogiana chegando para escoar. Pessoal, aqui ó, você consegue ter um pouco de noção melhor, tá? Esse edifício aqui era a oficina, onde dava manutenção nas peças quando quebravam, né? E aqui temos o espaço, tá vendo? Que ele é bem arborizado, né? Então, diversos edifícios aqui que compõem todo esse nosso complexo aqui do Museu da Cana. Beleza? Bom, agora nós vamos para a nossa segunda parte do vídeo, que é a oficina. E aí nós vamos começar a falar um pouco das técnicas, né, de conservação para manter esse espaço. Porque aqui, galera, nós trabalhamos pela Lei Rouanet, pelo PRONAC. E a gente sabe que a captação é difícil, né? A gente não consegue captar o valor, nem metade do valor do proposto. E a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, o projeto tem que andar. Então, nós trabalhamos aqui com realidades, né, de técnicas de baixo orçamento, com caiação, que o edifício aqui ele é todo caiado. Tá vendo? As pinturas caiado, né, de como conservar e de como, né, esse espaço se transformou no museu, porque ele é um objeto de estudo na parte de conservação também. Beleza? Então nós vamos passar a segunda parte. Bom, para a gente começar a entrar no campo, né, na segunda parte de conservação, da técnica de conservação que são aplicadas aqui, a gente precisa também contextualizar um pouco da minha história nessa área, quando inicia essa minha história na área do campo da conservação, restauro e zeladoria. Bom, eu sou historiador de formação, já faz um tempo que sou professor, dou aula no estado também e trabalho, além de trabalhar aqui no Museu da Cana. Em 2013, quando eu estava lá ainda na época da faculdade, foi quando iniciou-se as obras de intervenção nesse espaço aqui para se tornar um museu, né? Mais que a família resguardou, mas ainda assim precisava fazer a higienização, a limpeza e transformar esse espaço acessível para as pessoas que viriam a visitar esse espaço aqui. Então, em 2013, teve um projeto aqui que foi chamado de Zeladoria do Patrimônio Histórico, né? Que foi administrado e todo estruturado ali pedagogicamente, né, tanto na parte da sua estrutura, pelo Estúdio Saraçá, que é um estúdio bem renomado de São Paulo, que já atua há tempos na área de conservação, restauro e zeladoria, inclusive auxiliou na conservação e zeladoria do próprio Museu do Ipiranga, enfim, Museu de Arte Sacra, assim, tem um currículo extenso assim, nessa parte de conservação e restauro. Então essa equipe veio aqui para o museu, né, e foram contratados 15 jovens que tinham interesse, ou eram ligados a esse espaço, né, pela memória, né, mais uma vez a memória, né, o tema desse ano aí da Jornada do Patrimônio caindo, né, por terra e caindo assim sendo utilizado, caindo por terra não, sendo utilizado. Então, né, ou pessoas que eram ligadas à memória desse espaço, ou estudantes na área que tinham interesse de trabalhar nesse projeto. Era um projeto de escola mesmo, um trabalho, né, que contratou esses 15 jovens, na quais nós tínhamos aulas de técnicas de conservação, né,
e restauro, mas na parte de conservação. E as aulas práticas eram no próprio edifício. Então, toda a parte de conservação que foi aplicada aqui, como da alvenaria, da madeira, foi essa equipe de 15 pessoas que realizaram essas atividades. E nós tivemos assim aulas com pessoas maravilhosas no âmbito da conservação, na pessoal do IFAM, do Condefat, que vieram de São Paulo, do Rio, de Minas, né, para auxiliar essa equipe ali, dar os ensaios do que era, não diria nem um restauro, né, porque a gente trabalhava a conservação, para não se chegar ao restauro, né, então a gente trabalhava a conservação, que é o princípio da zeladoria. A zeladoria nada mais é que você trabalhar com os princípios de conservação diariamente ali, né, você zelar para que não chegue ao restauro. E quando você trabalha com restauro, você lida com percas, né? O restauro nada mais é que você reconstruir algo, a grosso modo, construir algo que se perdeu. Então, é muito melhor você preservar para que não se perca que você restaure algo que foi perdido. Então, assim, esse era o princípio básico que era aplicado a essa equipe aqui. Então, todo o projeto de conservação durou 6 meses aí, ele culminou com a entrega do museu, né? Ele foi realizado com essa equipe de zeladores aí do Toninho Saraçá à sua frente, a Mirza Peliciosa, que é historiadora. Eram essas 3 pessoas que ficavam à frente, né? O Toninho Saraçá, o Fábio de Mauro, que era um arquiteto muito renomado em São Paulo, e se descobriu uma pessoa assim, na área de conservação excelente, assim, então era o que coordenava essa equipe, e a Mirza Peliciosa, que era uma historiadora maravilhosa, e então assim, foi que comandou esta equipe aqui, que acabou culminando com a entrega do museu, né, no Museu da Cana, com a abertura do museu em dezembro, dia 13 de dezembro de 2013, isso. Então, depois que teve esse projeto, dessa equipe toda de 15 jovens, né, foram dispensados, e teve a oportunidade de 2 pessoas, né, na verdade 3, ficarem nesse espaço aqui, que foi o Zezinho, que ficou na parte de conservação e tudo mais, e eu e a Tamires, que somos, na época ela estava cursando pedagogia, eu história, acabamos terminando o curso e ficamos aqui como educadores, nesse espaço aqui, né, e estamos aqui até hoje, desde 2013, então começamos a nos tornar um museu e estamos aqui até hoje. E após esse processo, então, nós ganhamos uma bolsa para cursar, né, uma extensão universitária em São Paulo, que aconteceu no Museu de Arte Sacra, que foi um curso chamado Zeladoria do Patrimônio Histórico com tipologia do edificado paulista, focado na conservação, na zeladoria do patrimônio do edificado paulista, construções bandeiristas, de taipa, de construção de próprio tijolinho aparente, do metal, de madeira, enfim, foi um curso de 1 ano bem extenso, todos os finais de semana, com aula de campo, inclusive conhecendo patrimônios edificados no campo, assim. Então foi um curso bem extenso na área de conservação. E nós ganhamos essas 2 bolsas lá. Então nós cursamos esse curso, que também foi coordenado pelo Fábio e pela Mirza, né, uma parceria entre Estúdio Saraçá, Museu de Arte Sacra e Faculdade de São Bento, no qual nós terminamos esse curso, então, técnicos, né, especialistas, sim, na área, na verdade, sempre tem que estar se atualizando, né, mas na área, na parte de conservação e restauro e zeladoria, na verdade, mais conservação e zeladoria do patrimônio edificado, tá? Então, assim, a minha formação vem dessa área, né, foi aí que o bicho do patrimônio, a mosquinha do patrimônio me picou e eu não quis largar mais. Isso só agregou ainda mais no meu conhecimento. De lá para cá, sempre participei de diversas oficinas de conservação, sempre estou ministrando. Participei todos os anos das edições da Jornada do Patrimônio. Esse ano é um prazer estar participando mais uma vez, né? Faço parte do Conselho de Cultura e Educação aqui da região. Enfim, é gratificante participar. E foi aí que nessa parte minha que começou a focar na parte de patrimônio, assim. Então, a zeladoria, eu foco muito na zeladoria, que é a questão de conservar para não se chegar ao restauro. Beleza? Agora sim, depois de tanto falatório, nós vamos começar as nossas oficinas práticas, ok? Bom, agora nós vamos começar as nossas partes práticas da oficina. Começar a trabalhar a questão da oficina. Por que a ideia da oficina é métodos e técnicas de conservação de baixo custo, com materiais de baixo custo, aí, que sejam baratos e viáveis, né? Porque nós estamos falando da nossa realidade
brasileira do que é a área da cultura, preservação, patrimônio. Então a gente sabe que, né, não é uma área desprovida de tanto recursos aí financeiros para poder, né, administrar um bem tombado. A gente sabe que quando a gente se fala de restauro, de conservação, de patrimônio, a manutenção desses espaços é uma manutenção mais cara, demanda mais detalhes, mais cuidados, né? Estamos lidando com história, com memórias, né? Com histórias, um espaço de 100 anos, então não pode simplesmente você aplicar qualquer técnica aqui, né? Tendo esse objeto aqui como estudo, a gente não pode aplicar qualquer técnica, né? Que às vezes pode acabar achando que está melhorando, vai acabar degradando ainda mais o patrimônio. E a gente vai conseguir perceber que tem algumas técnicas bem baratas que a gente veio aprendendo durante o decorrer de todo o tempo, com materiais baratos, viáveis, né, que estão fáceis de se encontrar, que a gente acaba conseguindo aplicar e auxiliar na zeladoria desse patrimônio edificado, né, na manutenção, na conservação diária desse espaço. Às vezes, eu costumo dizer que 30% a 40% é olhar. É você olhar o edifício, perceber como que ele funciona. Porque tudo tem um funcionamento, né? Eu costumo falar que os edifícios são orgânicos. Eles respiram. Nós vamos ver que eles realmente respiram. Eles se varia de acordo com como que está o tempo, como é que está chuvoso, dependendo da região como está. Aqui, por exemplo, nós estamos numa área que é rural, que nós temos intempéries muito extremas, por exemplo, calor muito alto, chuva muito torrenciais aqui, quando está cortando cana, poeira, sujidade, animal, enfim, diversos tipos de agentes de degradação que acaba causando a degradação do correr do tempo. Então, por isso que eu falo que às vezes 100%, de 30% a 40% é o olhar de quem está trabalhando com esse patrimônio dia a dia, desde o faxineiro até o presidente, o diretor do museu. Por quê? Às vezes está com problema de infiltração, está achando que é algum problema no telhado, tudo às vezes é uma folha que entupiu a calha. Então, para você ver, olha, então, às vezes deu olhar, será que eu tenho essa rotina de pegar tudo, de verificar as calhas do meu museu, da minha instituição, do meu patrimônio? Será que eu tenho essa rotina de verificar isso, né? Todo mundo acaba sendo responsável. Por exemplo, quem fica responsável pela limpeza. Será que essa pessoa que está responsável pela limpeza está preparada para perceber os sinais de agente de degradação, como por exemplo, cupim, como tem preço de cupim, seja ele no bem imóvel patrimonial, como telhado ou objeto. Será que essa pessoa que está responsável pela limpeza sabe identificar e avisar, ó, tem sinais de cupim, ou de repente ela vem limpando para deixar tudo limpo, acaba não informando isso, e de repente o agente de degradação como cupim acaba degradando todo o edifício. A gente já viu o edifício condenado por conta de ação de cupins. Então, assim, é um processo que ele precisa 100% da presença, do olhar, né, do rotineiramente, assim, sabe, você reparar e olhar, ver se tem algum agente de degradação, ver o que está causando aquilo, anotar, informar quem é o responsável. É uma coisa que depende de todo mundo, tá? Hoje, na nossa oficina de hoje, nós vamos falar sobre duas técnicas de conservação. Uma para tratar básica, né, tratamento básico, a madeira e a alvenaria. Nós vamos começar pela madeira. Nós temos aqui uma porta, é uma porta do almoxarifado aqui do museu mesmo, né? Era um almoxarifado que tinha aqui quando funcionava a usina, e hoje, depois do museu, virou um almoxarifado para guarda de produto de limpeza. Então, né, o patrimônio é isso, é o reuso, o reaproveitamento. Então nós temos aqui uma porta de madeira. Essa porta de madeira, ela fica em uma região que recebe muito sol. Então, automaticamente, se recebe muito sol, ela resseca a madeira. Quando eu falo em resseca a madeira, a madeira ela é um organismo vivo. Por mais que depois do processo dela ter cortado da árvore, ela continua viva ainda. Ela tem as seivas delas naturais, os óleos delas naturais que continuam na madeira. E automaticamente quando você corta ela da árvore, ela perde a sua fonte. Naturalmente ela vai ressecando com o tempo. E ela precisa de uma certa umidade nela, uma certa seiva, para poder manter a madeira preservada. Quando eu digo umidade, não é da água, mas são assim óleos que vão
proteger essa madeira, né? Por quê? A madeira muito ressecada, ela fica muito quebradiça, né? Como bate muito sol, ela fica muito quebradiça. Então ela precisa tratar essa madeira para não deixar dessa forma que se torna quebradiça, tá? Então nós vamos fazer aqui uma oficina que utiliza para você, como que você então, só para a gente recapitular, como que você mantém uma porta dessa, por exemplo, úmida, com seus olhos de proteção para não deixar ela 100% seca. O que nós vamos utilizar aqui? Vale lembrar que a madeira, como você já viu, ela respira também. Aqui tem as veias, os poros de respiração, aonde a madeira respira, né? Por isso que ela vai secando, por isso que a gente tem que fazer manutenção, porque ela vai perdendo umidade com o tempo, esses óleos, então ela respira. Então a gente aqui nós vamos aplicar um produto que é chamado óleo de linhaça. É um óleo vegetal para uso assim, característica de madeira. Ele é vendido em, nós temos isso daqui, ó. Ele é vendido em casas de materiais para construção, tá? É óleo de linhaça, não é óleo de linhaça comestível, é óleo de linhaça para uso em madeira, tá? Então a gente compra esse óleo de linhaça em casas de materiais para construção. E nós vamos aplicar ele na madeira. Por quê? Esse óleo de linhaça ele vai penetrar nas veias da madeira, né? Vai entrar nessas células da madeira e vai inchar. Conforme ele vai inchando, ele vai protegendo as próprias células da madeira. E é uma forma também de não deixar a madeira ressecada. Então ele acaba virando uma proteção para essa madeira, deixando a madeira respirar, porque não vai criar uma capa. Eu poderia, por exemplo, se eu venho aqui e passo um verniz. Um verniz, ele tem a ação de impermeabilizar. Ele vai tapar todos os poros dessa porta e vai impossibilitar o respiro dessa porta. Ele meio que vai acabar sufocando a porta. Porque por mais que a madeira ela seca, ela precisa respirar, né? Então, como que eu vou hidratar essa madeira se ela está encapada com esse verniz? Ela vai acabar se tornando quebradiça e vai acabar matando a madeira. Então, quando um dos produtos que nós encontramos para poder tratar essa madeira e hidratar é o óleo de linhaça. Claro, pessoal, nós estamos falando aqui de um patrimônio histórico. Você vai comprar uma porta na sua casa, vai passar uma porta que você comprou hoje, vai passar um óleo de linhaça? Não, você vai passar um verniz. É uma porta que tem muito mais fácil de ser trocada, né? Muito mais fácil de você achar no mercado de trabalho. Você comprou agora, não é considerado um patrimônio histórico, como se dizer assim. Né? Nós estamos falando de um patrimônio. Então são essas técnicas que são aplicadas. Então, ó, nós vamos utilizar o óleo de linhaça. Nós vamos colocar ele em um potinho, tá? Vou chegar mais perto da câmera para vocês verem, ó. É dessa consistência que ele tem, tá vendo? Isso é o óleo de linhaça, tá vendo? E como que a gente aplica ele? Na porta com pincel. Mas eu pego assim e vou passando? Não, pera aí. Antes disso, nós precisamos fazer a limpeza mecânica da porta para poder aplicar. Por quê? Muitos desses poros estão tampados com o tempo, ou por sujidade, ou por própria camada de outra tinta. Então eu preciso fazer uma remoção mecânica dessas camadas de sujidade. O que eu vou utilizar? Uma escova de aço. Essa escova de aço, além dela limpar toda essa sujidade, ela vai possibilitar que o óleo penetre muito mais fácil, que ele vai abrir os veios da madeira. Atenção nessa parte muito importante. Eu posso passar a escova de aço de qualquer lado? Não. Por quê? A madeira, ela tem os veios que seguem. Se vocês repararem nessa madeira, não sei se você vai conseguir chegar, tá meio longe, mas o veio dessa madeira é para cima. O veio que eu falo são os desenhos mesmo. A fibra da madeira é para cima. Então, você precisa fazer o quê? Escovar no sentido da fibra da madeira. Tanto para cima ou para baixo, mas tem que ser na fibra. Então, por exemplo, como aqui está para cima, eu vou fazer como? Desse modo. Tá vendo? Desse modo, eu abro as fibras da madeira, né, ó. Eu limpo para possibilitar a penetração muito mais fácil do óleo de linhaça. Entendeu? Nunca nesse sentido. A não ser se a fibra estiver para cá. Se estiver para cima, é desse jeito que limpa.
Após esse processo de limpeza das fibras, aí sim eu venho com a aplicação do óleo de linhaça. Com uma trincha ou um pincel, molho de óleo de linhaça e venho aplicando. Desse modo. Isso vai possibilitar que pode encharcar bem o pincel, que o óleo ele penetre nos veios da madeira. Tá vendo? Você esfrega bem nos veios da madeira para ele poder penetrar na madeira. Isso, conforme você vai aplicando, ele vai sugando o óleo. Você vai perceber quantas demãos precisa ser passada de acordo com a madeira. Por exemplo, se for, essa porta ela está muito no sol, ela seca muito rápido, então ela vai sugar muito óleo. Então você vai passar de 2 a 3 demãos aqui para poder absorver o óleo. Se é uma porta que não tem tanta incidência de sol, você vai passar menos demão. Então é desse modo que você vai aplicar o óleo de linhaça, ok? Aí vem a pergunta, mas e se for uma porta pigmentada? Porque no nosso caso aqui, as portas daqui de todo o engenho são vermelhas, pigmentadas vermelhas. Tem como eu pigmentar isso daqui, ou passo óleo de linhaça e passo uma tinta por cima? Você pode usar a pigmentação no próprio óleo de linhaça, utilizando o pó xadrez, que é essa pigmentação. Pó xadrez na verdade é a marca, mas essas pó xadrez que vende, que tem amarelo, vermelho, azul, verde, isso daqui é óxido de ferro. Você vai utilizar para pigmentar o meu óleo de linhaça. Então eu vou misturar esse pó junto com o óleo de linhaça para poder hidratar a madeira. Preciso passar o óleo de linhaça antes e passar depois o óleo de linhaça pigmentado por cima? Não, não precisa. Eu só demonstrei para vocês passando como que era passar antes. Se for uma porta pigmentada como essa, você vai hidratar, não precisa nem passar o óleo de linhaça antes. Já mistura o pó xadrez no óleo de linhaça, que você já hidrata e pigmenta ao mesmo tempo. Não precisa poder passar 2 vezes. Então eu vou misturar no óleo de linhaça. Tem uma medida? Não, é a olho. Patrimônio histórico que trabalha muito de você fazer ensaios, né? Ali, prospecções. Então eu venho, vou pintando um pouquinho. Apesar que o vermelho aqui não demanda muita diferença de corpo, mas conforme o que eu vou colocar, só vai deixar mais grossa a tinta, mas a pigmentação vai continuar mais ou menos da mesma cor parecida, então não vai interferir tanto. Vou fazer um pedacinho aqui só para vocês verem como é que fica essa pigmentação. Então como que eu faço? É simples, pego o pó xadrez, né? Coloco dentro do óleo de linhaça, dessa forma, e mexo desse jeito. Vou mexendo até atingir a coloração desejada. Tá vendo? Eu falei, a cor vai ficar praticamente a mesma que vem do pó xadrez mesmo. O que vai mudar é a grossura, né, da pigmentação, do óleo. Mas a cor quase continua a mesma. Então aqui, como nós pintamos as portas, não temos mais ou menos uma noção da pigmentação que vai ficar, nós vamos passar para vocês verem como é que fica a hidratação pigmentada com óleo de linhaça. Então, por exemplo, ó, vocês estão vendo? É claro que depois, com o tempo, ele vai secando. Isso é bastante importante. Por isso é bom trabalhar com prospecção, quando você vai trabalhar com patrimônio. Conforme ele vai secando, ele vai mudando a tonalidade. Então ele vai ficando mais escuro. Aqui ele parece um vermelho muito mais forte, mas com o tempo ele vai ficando mais escuro, vai escurecendo, tá? Então, por exemplo, olha onde eu passei, né? Assim, ele vai entrando dentro dos poros e já vai pigmentando. Por quê? Conforme o óleo vai penetrando nas fibras da madeira, a pigmentação vai fixando na madeira. Isso sem tampar os poros, porque ele cria uma casca por cima da madeira. Mas o cal, ele também, a caiação, porque esse pó xadrez, desculpa, a caiação não. Esse pó xadrez, quando ele endurece, ele cria uma capa por cima. Só que é uma capa porosa, que possibilita a respiração da madeira. Então é uma forma, tá vendo? De você impermeabilizar, permeabilizar não, de você
tratar a madeira sem causar impermeabilização, possibilitando que a madeira respire e mantenha todos os seus poros abertos. Posso utilizar essa pigmentação, mudar de cor? Pode. É claro que não tem a diversidade como uma lata de tinta, tem muito mais no mercado. Mas nós estamos falando aqui de técnicas baratas e viáveis. Um vidrinho deste de óleo de linhaça vai pagar em torno de 12 a 13 reais, pelo menos aqui no interior. E um potinho de pochadeira desse vai pagar 10 reais. Com isso daqui você pinta uma porta, dependendo da porta onde você está. Você consegue pintar uma, duas portas talvez. Então assim, é uma técnica barata para você proteger o patrimônio, né? Olha o tantinho que eu usei, já pintei isso daqui, ó. Vocês estão vendo? Olha a diferença que dá. E isso cria uma capa protetora. É o que vai criar, o que vai proteger a madeira, que vai hidratar a madeira. É super interessante aplicar essa técnica, né? De acordo com a necessidade que você acha que precisa. Aqui no Museu da Cana nós temos uma planilha, né, que já fizemos, já montamos, de acordo com quanto tempo essa manutenção rotineira precisa ser realizada. De acordo com o tempo. Por quê? Igual eu falei, tem porta que fica no sol, tem porta que não. Então isso vai variando de acordo com a localidade, com o espaço aonde esse objeto, né, em si que você vai trabalhar, vai tratar, está localizado. Entenderam? Então, galera, ó, sempre importante, passou uma demão, espera de 10 a 15 minutos para passar a outra demão. Se tiver muito seca, passa uma demão, espera 5 minutos e vem passar outra. Você vai perceber, porque como eu falei para vocês, o patrimônio é vivo, ele respira, você consegue perceber no olho aonde está sugando mais, aonde não está. Enfim, é uma técnica que você consegue, né, trabalhar a madeira, hidratar a madeira de uma forma que barata, fácil, onde qualquer pessoa pode fazer e você acaba hidratando, né? Qual que é a importância de se hidratar a madeira? Evitar a presença de fungos, né? De presença de cupins. É muito importante, às vezes você pode comprar um cupinicida, é claro, procura uma pessoa especialista em cupins. Mas, por exemplo, o cupinicida, às vezes básico que vende no mercado, para dar uma manutenção, estamos falando em técnicas baratas, né? Então, por exemplo, se eu não tenho dinheiro para contratar um técnico, para dar uma especializada, para dar uma verificada, compra aqueles cupim, descupinicida que vende em casas de materiais de agrícolas, o básico, tá? Aqueles que pode vender para a população. Mistura no óleo de linhaça, porque tem um que é pó. Você pode misturar esse pó no óleo de linhaça, ou líquido, se tiver, mistura. E só que se ele for a base de água, não funciona. Tem que ser aquele líquido que é a base de óleo. Se for a base de água, não funciona. Tem que ser o pó. Você vai misturar ele no pó xadrez, passar a pigmentação e aplicar. Porque ele vai dar uma proteção maior contra o cupim, presença de cupim. E outros agentes de degradação também, por exemplo, é brocas. Às vezes dá uma broca na madeira, você vem e tratou... Aliás, deu o cupim. Se tratou a madeira e ficou lá o buraquinho do cupim. Esse buraquinho possibilita a entrada de água. E aí, conforme a água vai entrando, né? Dependendo se for uma porta que fica do lado de fora, assim como essa. A água vai entrando nesse buraquinho e vai apodrecendo. Vai acontecendo o fungo, vai apodrecendo a madeira. Então, você tem que tapar esse furo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar massa de madeira para poder tampar. Pega... Pode ser, sabe, serragem bem fininha, vai na casa de material para construção, eles dão de graça, pede, ó, vocês têm pó de serra do mais fino que tem? Tem. Vocês vão colocar cola branca ou cola madeira, fazer uma pastinha e passar no buraquinho e esperar secar. Mas tipo assim, você tem que passar sobre essa lente do buraquinho, um pouco mais. Depois que secou, você vem com a lixa e ele fica retinho. Então é uma massa de madeira feita com cola branca e pó de serra, né, serragem. E aí depois que você fez esse processo, você vem e hidrata a madeira. Então, galera, vocês estão vendo que nessa parte a gente consegue tratar e trabalhar a madeira utilizando-se apenas, né, de o quê? De óleo de linhaça e pó xadrez. E num caso muito mais avançado,
pó de serra e cola branca. Então, né, com técnicas aí, com materiais que é mais barato, assim, vamos dizer, que não precisa contratar uma empresa de restauro especializada, a gente consegue aplicar uma técnica de conservação. Beleza? Agora nós vamos para a nossa segunda parte da oficina, que é a parte de alvenaria. Na verdade, mais a parte de caiação, de trabalhar a pigmentação, o trabalho de pintura em em parede, alvenaria, através da caiação. Encerrando então a nossa oficina, agora nós vamos trabalhar um pouco na parte de proteção da alvenaria, mais especificamente, né, da parede aqui, do revestimento. Aqui no Museu da Cana, no Engenho, as paredes são revestidas, né, pintadas através da caiação, que era a pintura muito mais, era mais utilizada no período que foi construído esse engenho, era a técnica mais barata, muito mais viável, né? Então era uma tipologia de construção bastante utilizada aqui na região. De 100 anos aqui era utilizado caiação, né? Então aqui era feita uma caiação pigmentada de amarelo, né? E nós mantivemos essa tipologia de revestimento, de pintura. O legal que a técnica de caiação é uma técnica bem antiga, vem desde o Egito Antigo. Ele era utilizado para proteger a parede, porque ela cria uma casca por cima da parede. Ela não é uma simples tinta. Ela cria uma capa protetora, no qual permite a parede respirar. Se vocês repararem aqui, ó, essa parede está meio úmida, choveu aqui ontem. Então, assim, ela está sempre úmida, mas por que ela a caiação ela é boa para esse tipologia de construção? Porque ela deixa a parede respirar também. Lembra que a madeira respira? A parede também respira, os poros, ela tem os poros dela. Então, se ela está úmida, a água sai pelos poros, evapora e vai embora pelos poros. Imagina se isso aqui fosse uma pintura que impermeabilizasse tudo. A água não ia evaporar, ia degradar o tijolo, deixar ele podre, quebradiço, poroso e acabar estragando a parede. Então é uma forma de proteção também, a caiação é uma técnica de proteção. Além de ser muito barata, eu lembro que o meu pai utilizava também, que era uma técnica barata. É uma técnica que acaba protegendo, né, esse edifício, acaba protegendo a alvenaria, a parede, né. A técnica mais utilizada, que a gente foi recomendada, que foram feitas aqui no começo, quando tinha quando tem um projeto de zeladoria, aqui nós utilizamos a caiação através do cal virgem. O cal virgem nada mais é que o calcário puro, que você mistura ele com a água, até que ele chega a aquecer muito, atingir altas temperaturas quando tem esse processo. Só que ele é mais difícil de se conseguir. Lembra que nós estamos falando de técnicas baratas e viáveis, né? Então você não vai conseguir um cal virgem. Se você comprar, você tem que comprar em toneladas. Então é bem difícil. Aqui o que nós utilizamos hoje em dia, claro, ele não tem a durabilidade como o cal virgem, mas assim, ele só reduz a durabilidade, que é a cal hidratada. Aqueles cal que você compra em casa de material para construção, ou cal de pintura. Tem sacos assim de 5 kg, de 10 kg. Não é o cal utilizado para fazer argamassa, mas o cal de pintura, que é a cal hidratada. Nós vamos utilizar esse cal para poder pintar essa parede aqui. O que eu vou aplicar para vocês, né, hoje, vou ensinar para vocês a receita utilizando cal de pintura. Não o cal virgem. O cal virgem é uma técnica muito mais aprofundada, você tem que fazer, tem que deixar ele um processo de decantação, para curtir essa cal, decantar, ele demora um certo tempo. Então, é uma outra técnica. Se vocês tiverem interesse, depois eu vou deixar meu e-mail, meu contato, meu WhatsApp, quem tiver interesse, tirar mais dúvida, mais técnica, alguma consultoria, é só me procurar, que eu vou deixar todos os meus contatos ao final do vídeo, tá? Mas o que eu vou falar aqui são técnicas baratas que vocês conseguem aplicar aí mesmo na casa de vocês, na instituição de vocês, aonde vocês estiverem, ok? Então, para fazer essa caiação, nós vamos utilizar o quê? Um recipiente. Eu vou usar aqui tudo em medida de xícaras, tá? Se você for fazer uma receita muito maior, isso é só para dar um exemplo. Se você for fazer uma receita muito maior, é só trocar a xícara, por exemplo, por balde. Vou falar assim, vai 2 xícaras de água. Aí você vai trocar o quê? Vai 2 baldes de água, ou vai 3 latão de água. Entendeu? É só trocar o recipiente, mas eu vou utilizar uma medida padrão, ok? Então nós temos aqui, ó, para utilizar essa receita, nós vamos utilizar aqui 3 xícaras de água, né? Então vamos colocar aqui, ó, só por esse exemplo.
E aí, conforme vocês vão aumentar a quantidade, vocês vão multiplicando. Aqui tem 3 xícaras de água. Se for fazer 6 xícaras de água, aí é só aumentar, entendeu? Então aqui, por exemplo, para 3 xícaras de água, eu vou utilizar 1 xícara de cal. Então, quando eu falei para multiplicar, quer dizer o quê? Se eu for usar 6 xícaras de água, eu vou utilizar 2 de cal. A receita é 3 para 1. 3 de água, 1 de cal, ok? Aí eu vou colocar 1 xícara de cal. É que eu perdi aqui, não lembro se eu coloquei 2. Mas a medida são 3, tá? Pera aí. Pra confirmar, pera aí, só um minutinho, porque agora eu me embananei. Fui falar, me perdi. Pera aí. A gente vai medir novamente. Ó, aqui tem 1. Pera aí, então. Vamos fazer a coisa certa. Então, ó, 1 xícara de água. 2 xícaras de água. Isso, agora sim. 3 xícaras de água. 3 xícaras de água, eu vou utilizar 1 de cal. Uma xícara de cal. Coloquei a xícara de cal, o que eu vou fazer? Com o pau mesmo, com o próprio pincel, eu vou dissolver esse cal na água. Mexo bem, vou sempre mexendo. Ele vai parecer que não vai dar nada, mas vai ficar uma água bem rala. Mas lembra que ele não é tinta, ele é caiação. Ele vai parecer que está passando água na parede. Mas esse cal, a hora que a água secar, ele vai criar uma capa por cima da parede, né? Então, é esses pozinhos, por isso que eu falo que tem que dissolver bem. É esses pozinhos que vai criar uma casca junto com a água em cima da parede e vai proteger essa parede. Então, por exemplo, aqui tá, mexi bem, tá vendo? A hora que eu mexi, eu vou aplicar na parede. Vocês estão vendo? Olha conforme ele vai secando, na parte onde não está seca, aliás, na parte onde não está úmida, ele já começa a ficar branco, ele já começa a ficar seco. Tá vendo? Ele vai criando uma camada por cima. Essa camada que é a camada protetora, que é o que vai fazer a caiação. É um processo químico. Ele volta, na verdade, ele volta a ser calcário novamente. Claro, é muito mais aprofundado que isso, mas a grosso modo, assim, para resumir, ele volta meio que virar calcário novamente, a recalcificação, até esse nome, acho que é o nome. Ele recalcifica e forma essa camada de pigmentação por cima. Se vocês repararem aqui, ó, ele parece um leite mesmo, nem parece tinta. Mas olha como que ele vai ficando branco conforme você vai passando na parede, tá? Importante, é aquela mesma coisa, se fica muito no sol, se sai muita tinta muito mais fácil, por exemplo, você vai passar de 2 a 3 demãos de cal. Se é uma parte interna mais escura, 2 demãos, de 1 a 2 demãos, já acho que 2 demãos está bom para poder passar esse revestimento aqui. Tá vendo? Ele já começa a criar uma casca por cima. Mas claro que essa parede amarela, você passou um cal branco aqui e agora. Calma, gente. Nós estamos só dando fazendo uma prospecção com vocês, depois nós vamos pintar essa parede novamente, tá? Mas nós vamos pintar com o quê? Com o cal mesmo. Tem um bichinho aqui dentro. E aí, ó, então nós vamos manter, né, esse cal aqui mesmo e eu preciso dar uma pigmentação. Como que eu utilizo? Pó xadrez novamente. Lembra?
que eu falei do pó xadrez novamente, lá que a gente usou no fazer oficina de madeira, de conservação, nós vamos utilizar o pó xadrez, que é esse daqui. Ele que vai dar a pigmentação. Clark, como que se utiliza? Você vai adicionar o pó xadrez diretamente na pigmentação aqui na sua tintura, tá? Eu vou direcionar diretamente dessa forma? Não, eu vou dissolver ela na água. Então eu pego, por exemplo, uma xícara, pode ser uma xícara mesmo, um pouquinho de água só, tá? Aí mesmo que você fez a medida utilizando balde, por exemplo, 3 baldes de água e um balde de cal, para dissolver só usar apenas uma xícara mesmo. Na verdade não precisa nem ser cheia. Eu vou colocar a água dentro da xícara e vou colocar o pó xadrez. Aí, aqui é um pouco mais delicado. Por exemplo, se eu quero fazer uma tonalidade, aqui sim eu tenho que fazer janela de prospecções, né? Porque para chegar ao mais próximo. Não vai dar pra gente fazer janela de prospecções aqui de tinta, porque o tempo é curto, nós temos só uma hora de oficina. Mas dá para utilizar para você fazer janela de prospecções, o que é? Você vai colocar, por exemplo, você pega um copinho de água, como eu fiz assim, e coloca pó xadrez. Mistura e joga dentro da tinta. E pinta. Pintou. Tem que pintar, galera, e esperar secar. Porque a pintura, quando ela passa, é uma cor. Quando ela seca, é outra. Então, você passa, faz um quadradinho assim, com essa tinta que você preparou, né? Espera secar. Não chegou próximo? Ficou muito claro? Aí eu vou ter que colocar um pouco mais de pó xadrez. Coloca um pouco mais de pó xadrez na água, mistura aqui dentro e vem e faço outra janela de prospecção. Ficou mais claro? Vou colocar um pouco mais de pó xadrez. Coloco um pouquinho de água, coloco mais pó xadrez, misturo e coloco. Chegou na tonalidade? Aí você tem a cor. Aí você pinta toda a parede. Então sempre fazendo janela de prospecção. Aqui então nós vamos colocar o pó xadrez amarelo aqui, tá? Não tem uma medida, como foi para vocês. Coloco na água e vou dissolver esse pó xadrez na água. Vou dissolver aqui, ó. Dissolveu? Aí sim eu vou misturar no meu leite de cal, na minha caiação aqui, ó. Sempre mexendo, tá? Para dissolver. Tá vendo? Ele começa já a criar uma tonalidade. Dissolvi, mesmo processo. Venho e pinto. Aqui vocês não vão conseguir perceber muito em cima do amarelo, mas eu vou passar por cima. Olha isso, olha. Olha o pouquinho que coloquei e a tonalidade que já ficou. Vou passar por cima do branco para vocês verem como é que vai ficar, ó. Isso vale para vocês que quiserem, por exemplo, pintar uma parede. Eu não moro no patrimônio, ou eu moro numa casa, que muitas pessoas moram em casas que são tombadas, tudo claro. Que se for tombada, você tem que procurar antes o órgão que tombou o patrimônio poder pegar as instruções para fazer qualquer ação de intervenção nesse espaço. Vocês mesmos não podem. Mas, por exemplo, eu moro numa casa que quero realizar esse tipo de técnica, né? De pintura. Olha como que, ó, por exemplo, você vai passar, por exemplo, o branco, você pode passar o branco e depois indo com a mesma tinta, mistura amarelo e passa o amarelo por cima. Tá vendo? Eu não falei pra vocês, mas é super importante ressaltar. Passou a primeira demão no sentido do pincel, a segunda demão vem e passa no sentido contrário que você passou. Por quê? Assim você preenche todos os vazios. Se ficou algum vazio, você acaba preenchendo esse vazio que não recebeu a pigmentação, a pintura. Deixa eu terminar de pintar todo esse branco aqui, ó, só para vocês verem. Viram? É uma técnica muito utilizada a caiação, principalmente em cidades costeiras, né? Paraty, por exemplo. É uma cidade que eles têm que viver com a presença de água constantemente, né? Porque ele é uma cidade que sempre, quando a maré sobe, invade a cidade.
Se você, por exemplo, passa uma pintura, uma tinta que vai... Inclusive aconteceu uma época lá. Passa uma tintura que vai impermeabilizar a parede, você mata a parede. Porque a parede não vai respirar, não vai ter respiro nenhum e o tijolo vai acabar sendo condenado. Então, assim, essa técnica é uma técnica que a grande característica dela é possibilitar que a parede respire, né? Cause, por exemplo, um respiro ali, não deixa o tijolo degradar, os agentes de degradação acaba proliferando ali como fungo, por exemplo, na madeira, porque ela, na madeira ou na alvenaria, né, no caso do tijolo aqui, não respira. Beleza, galera? Bom, nós tivemos aqui 2 exemplos de técnicas de conservação, né, de baixo custo aí. Por exemplo, um saco de caules aqui você vai pagar 8, 9 reais, 10 reais. Um poste desse daqui é o mesmo preço com 8, 10 reais. Então, assim, é uma técnica barata que você consegue pigmentar uma parede e acaba preservando também. Então, assim, no dia a dia, é claro, você vai fazer uma ação muito mais pesada, precisa contratar uma empresa, um consultor, alguém que vai dar uma consultoria muito maior. Mas as manutenções rotineiras, que é pintar uma parede, tratar uma porta, a gente consegue, com essas ações assim pontuais mesmo, realizadas pela própria equipe das instituições, acaba conseguindo aplicar essas técnicas que são baratas e viáveis dentro do nosso orçamento, né, nossa planilha orçamentária de conservação. Nós conseguimos aplicar essas técnicas que acabam assim, guardando, né, as nossas memórias, que quando a gente está vendo essa madeira aqui, essa parede guarda a memória de quem trabalhou aqui, de quem passou por aqui, né? Então, assim, a gente acaba preservando a memória e o espaço desse local aqui, não só desse local, mas de todos os locais que mantém essa memória das pessoas, né? Da história da cana-de-açúcar, como nesse caso, a história do início do café, de uma técnica construtiva, de uma construção bandeirista, por exemplo, como uma casa de taipa, de adobe, enfim. Nós acabamos preservando essas paredes, né, para guardar a memória das pessoas. Eu costumo falar que o quê? Quando a gente trabalha com o edifício, com patrimônio edificado, a gente trabalha com patrimônio edificado, mas trabalhando de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma invisível, né, que não aparece, que são a memória dessas pessoas que passaram por aqui. Seja aquele que teve a técnica construtiva para construir isso daqui, para ter criado, quem passou por aqui, enfim, né, a gente precisa guardar a nossa memória, porque eu costumo sempre dizer que pessoas sem memória, sem história, não é apenas nada. É apenas mais um número aí no IBGE que está somando aí, enfim. Então a gente tem que guardar nossas memórias. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar meu contato para vocês entrarem em contato comigo. Quem quiser tirar alguma dúvida ou precisar de alguma consultoria, enfim, estou disponível, tá? Meu e-mail é clark, clark.engenhocentral@gmail.com, clark.engenhocentral@gmail.com. E o meu WhatsApp é DDD 16 991 62 4425. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, que tiver sanar alguma dúvida sobre essa própria oficina aqui ou sobre outras coisas também, não hesite em me procurar, tá? Agradeço demais a presença de vocês. Uma pena que esse ano eu não posso estar frente a frente com vocês aí, tem que ser de uma forma distante, virtual, né? Mas a gente precisa manter essa distância, preservar nossos familiares, nossos amigos, né? E logo, logo essa fase vai passar e podemos estar aí ano que vem, tomara, todos juntos participando de uma próxima oficina presencialmente. E desde já fica o convite para todos conhecerem aqui o Museu da Cana, tá? De portas abertas. Estamos funcionando às terças, às quintas, aos domingos, né? Com apenas 30% da nossa capacidade, né? Obedecendo às normas aí de proteção por conta do Covid. Quem quiser saber mais informações é só procurar no Facebook lá a página do Museu da Cana, é só digitar Museu da Cana, ou o site www.museudacana.org.br. Tá ok, galera? Agradeço, e é isso, e até mais.